Como foi a escolha do meu vestido de noiva, sendo que eu moro a 12 horas de distância de onde foi o meu casamento. Eu me chamo Maria Aline, sou consultora de imagem e dona de casa. E hoje eu vou fugir um pouquinho do padrão dos vídeos que eu sempre trago aqui para compartilhar com você que talvez esteja vivendo esse processo de escolher o vestido de noiva e de preparar o casamento e tentar te ajudar com a minha experiência. Antes de eu te contar de fato como foi a escolha do meu vestido de noiva, eu preciso contextualizar para você a minha realidade. Então eu vou contar para você rapidamente um pouquinho da história do meu relacionamento. Conheci meu esposo lá em 2021. Eu morava em Ponta Grossa, ele morava em Curitiba, e nesse período em que a gente estava se conhecendo, até ele me pedir em namoro, ele passou num concurso do Exército. Então, já no primeiro ano de namoro, ele se mudou para uma cidade em São Paulo. Passou aquele primeiro ano de formação ali. No segundo ano, que também era formação, ele foi transferido para Minas Gerais. Então, todo o nosso namoro foi à distância. No final do período de formação, desses 2 anos, ele me pediu em casamento e veio de mudança para o Rio Grande do Sul, onde nós moramos hoje. Como todo o período do namoro foi à distância, a gente não se via com frequência, eu gostaria que no noivado a gente não vivesse essa distância, para que a gente pudesse preparar o casamento e também que a gente pudesse ali conviver no dia a dia, ver como que cada um lida com as situações do dia a dia antes do casamento. Então, em março de 2024, nosso casamento já estava marcado para fevereiro agora de 2025. Eu me mudei aqui para o Rio Grande do Sul. Essa é a nossa história bem resumida, mas então todo o preparativo do casamento que seria no Paraná, a gente fez aqui do Rio Grande do Sul, numa cidade que dá pelo menos 12 horas de distância de viagem. E desde o princípio eu me preocupava muito com a escolha do vestido de noiva, porque eu acho que toda mulher tem aquele sonho de princesa, tem aquela grande expectativa, afinal é uma vez na vida. Nós somos católicos, nosso relacionamento sempre foi baseado nos princípios da fé católica. E então, o sacramento do matrimônio, esse dia era muito importante para nós e eu gostaria que fosse realmente um dia muito especial. E também como consultora de imagem, a escolha do vestido era muito importante para mim. Como eu estava morando já aqui no Rio Grande do Sul, a 12 horas de distância da minha cidade, eu não conseguia ir com frequência para ver vestidos, para provar vestidos, escolher o meu vestido de noiva lá, para alugar ou para comprar. E também eu tinha muita dificuldade em pensar em escolher um vestido aqui na cidade onde eu moro, até mesmo porque as lojas que eu vi os vestidos eu não gostava de nenhum, nada me agradava. Além de que se eu alugasse aqui, eu teria que devolver já logo na sequência. E o nosso casamento aconteceu no dia 15 de fevereiro, mas nós só voltamos aqui para o Rio Grande do Sul em março. Então seria um grande tempo em que eu ficaria com o vestido sem devolver para a loja. E as empresas geralmente não aceitam isso. Quando você aluga o vestido, você pega ali 1, 2 dias antes e devolve 1, 2 dias depois. E no meu caso não daria, porque a gente foi uma semana antes e voltou 2 semanas depois. Então eu nem saí procurar vestido aqui na cidade onde eu moro. Vou colocar aqui a foto de inspiração que eu tinha. Eu gostei muito desse modelo por ter as mangas princesas, por ser uma saia rodada, mas não muito, e ser mais discreto. Então esse era o vestido dos meus sonhos. Nesse período eu conheci uma loja aqui na internet que faz vestidos de festa. E os vestidos de festa dessa loja poderiam ser feitos na cor branca. Eu pensei, por que não arriscar? O preço não era alto, era um custo baixo. Eu encontrei ali um modelo muito parecido com esse da foto que eu coloquei aqui. Ainda não era o ideal porque a saia era um pouquinho menos rodada e tinha uma fenda muito grande. Então eu entrei em contato com a loja, mandei uma mensagem e perguntei se ela faria alguns ajustes na questão da saia, que eu não tinha gostado exatamente daquela, que eu tinha gostado de um outro modelo. E essa loja foi super atenciosa comigo, eles falaram que realmente poderiam fazer ali essa mudança, fazendo o vestido no tecido branco, com a saia que eu tinha gostado, com o corpo que eu tinha gostado. Inclusive eu passei as minhas medidas exatamente, medida do busto, medida de comprimento, de cintura, e eles fizeram o vestido como se fosse sob medida para mim. Como se fosse não, foi sob medida para mim à distância, porque a loja é em outro estado. Vou deixando aqui na descrição do vídeo o perfil da loja e todas as indicações que eu vou trazer aqui no decorrer do vídeo. Isso foi em julho de 2024 e eu estava com muito medo de não dar certo. Primeiro porque o vestido não era caro, assim como é um vestido de noiva. Claro que não tinha toda a estrutura, toda a pompa de um vestido de noiva tradicional com bordados,
mas era ali o que eu queria. Não tinha cauda também, ele foi um vestido reto, que terminou ali no chão, sem ter aquela cauda comprida. Mas mesmo com medo, eu arrisquei e comprei o vestido. Quando ele chegou, eu fiquei encantada. Era um vestido lindo, era realmente o que eu queria. Porém, ele estava um pouquinho murcho. Afinal, não era um vestido de noiva, não tinha armação, não tinha ali aquela estrutura de um vestido de noiva. Então eu fui na Shein, na Shopee, não vou lembrar agora, mas vou deixar o link também na descrição, e procurei uma armação para vestido. Encontrei uma num preço super acessível, comprei e quando chegou, provei, o vestido ficou bem rodadinho do jeito que eu queria. Vendo fotos de referência de vestido de noiva, eu achava muito lindo os vestidos que tinham um laço nas costas. E o meu vestido não tinha. Então procurei na internet, também acho que foi na Shein, e encontrei um laço. Comprei. Quando esse laço chegou, ele não tinha a mesma cor do vestido. O meu vestido ele era branco puro e o laço era off-white. Então eu fiquei meio assim se eu usaria ou não, mas no fim eu acabei usando porque o véu que eu usei escondia e não aparecia muito a diferença de cor. Também comprei um arranjo para o meu cabelo todo em pérolas, porque eu queria os acessórios em pérola, para finalizar e deixar ali o cabelo mais bonito e poder prender o véu também. E o véu, eu comprei um também pela internet, que ele era lindo. Como eu já falei, eu queria os acessórios em pérola. E o véu que eu vi na internet, ele era todo bordado em pérola. Só que quando ele chegou, ele não tinha estrutura alguma, não tinha como prender no cabelo, não tinha volume, ele era só assim caidinho. Eu já nem tenho ele mais para poder mostrar, mas ele era muito, 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 muito murchinho e não deixava com cara de noiva, ele ficava sem graça, mas era o que eu tinha. Então até uma semana antes do casamento era ele que eu ia usar. Então ali em setembro, outubro de 2024 eu já estava com toda a produção pensada. O véu seria aquele de pérolas que eu tinha comprado, o vestido já estava certo, já tinha um laço, já tinha um arranjo de cabelo. O sapato, eu ia usar um escarpão que eu já tinha. Os acessórios, brinco, colar, anel, eu ainda não tinha decidido, mas realmente tinha tempo. É algo que não tem ali tanta urgência. Inclusive, eu decidi na semana do casamento quais seriam. Em novembro eu fui para o Paraná e já levei o meu vestido para poder fazer a barra lá e também já deixar com a minha irmã, que eu pedi para ela levar na lavanderia ali no mês do casamento, porque como eu sou muito ansiosa, eu tinha provado aquele vestido muitas vezes e a barra dele já estava suja, vestido branco, né? E eu realmente provei muitas vezes ele porque para ter certeza ali, eu provava, ficava olhando, vendo se era aquilo mesmo que eu gostava. Aí quando chegava o véu, eu provava com o véu, provava com o laço, provava com o arranjo de cabelo. Nisso o vestido acabou sujando um pouco. E por precaução, para que não tivesse risco nenhum do meu noivo, na época, hoje meu marido, ver o vestido antes do dia, eu levei já em novembro para que minha irmã ficasse com ele, levasse na lavanderia e na semana do casamento já estivesse tudo pronto. É mesmo porque na viagem de 12 horas ele poderia amassar. Então, se eu levasse aqui na lavanderia, meu marido poderia ver, ele poderia amassar na viagem de ida, ficaria mais complicado. Porém, em novembro, quando eu fui, fiz a barra com o meu escarpão, que era bem alto. E depois desse dia que eu fiz a barra, eu usei esse sapato numa ocasião e ele machucou muito o meu pé. Muito, muito, muito mesmo. Ficou com calo, ficou extremamente desconfortável e eu não queria isso pro dia do casamento. Então eu decidi que não iria usar ele no dia do casamento. Porém, aí estava a missão de encontrar um sapato que fosse confortável e que tivesse a altura pelo menos similar à daquele escarpão que realmente era bem alto. Procurei bastante e isso eu não queria comprar na internet, porque às vezes a gente tem a impressão do salto ser de um tamanho quando chega é de outro e eu queria fazer o investimento certo. Então nem fiquei procurando por aqui. Fui nas lojas aqui da cidade que eu moro e encontrei uma sandália muito bonita. Era um pouquinho mais baixa que o escarpão, mas era extremamente confortável. E foi ela então que eu decidi, que eu comprei, e foi a que eu usei no dia do casamento. Na semana do casamento que algumas coisas começaram a fugir do controle. Final de 2024, começo de 2025, eu comecei a praticar muita atividade física, principalmente a corrida.
E isso fez com que eu emagrecesse muito. Não foi porque eu queria, foi pensando no casamento, também não estava fazendo restrição alimentar nenhuma, mas eu emagreci muito. E como eu tinha falado, meu vestido tinha sido feito com as minhas medidas que eu estava em julho. Então, quando eu provei o vestido quinta-feira, 2 dias antes do casamento, eu percebi que ele estava grande. Na cintura sobrava 2 dedos de cada lado, mas já não tinha mais como ajustar. Eu arriscasse levar numa costureira, poderia perder o modelo dele. Eu falei, não, tudo bem. É bom que fique um pouquinho mais folgado, até mesmo porque depois na celebração, na comemoração, eu vou querer comer e pode ali ficar apertado um pouco. Então, fiquei tranquila com isso. Porém, no dia do casamento, quando eu estava no salão já pronta com o vestido, com a maquiagem, com o cabelo, eu tirei uma foto e eu vi que a parte aqui da blusa, da manga do vestido, ficou caindo, exatamente por eu ter emagrecido muito. Então, ficava aparecendo completamente a alça do sutiã, ficava muito feio. Assim, foi por uma bênção muito grande de Deus que a festa, a comemoração do meu casamento foi no mesmo lugar da capela onde foi a celebração do matrimônio, e no banheiro minha sogra tinha preparado alguns kits de costura e tinha alfinete de gancho. Para quem não sabe, alfinete de gancho, eu vou deixar aqui uma foto do que é, porque tem várias nomenclaturas para isso, né? Então, esses alfinetes foram a salvação. Ali, quando eu vi que estava grande, já pedi para que alguém que estivesse lá no local separasse alguns. E quando eu cheguei, a gente arrumou, prendeu ali, então, com o alfinete o vestido na alça do sutiã e ficou firme durante toda a celebração, durante a festa, e não ficou nada aparecendo, e isso foi resolvido. Agora, lembra que eu falei do véu, que eu comprei um véu lindo, que era de pérola, mas que ele era muito murcho, muito sem graça? Então, aí tá outra questão. Quando eu provava o vestido, toda a produção completa com o vestido, o sapato, o véu, parecia que tinha algo faltando, parecia que tinha algo que não tava cara de noiva. E na semana do casamento, acredito que foi ali na terça-feira, eu e minha irmã decidimos sair e ir numa loja de vestido de noiva, de vestido de festa, ali da minha cidade, para eu provar, porque afinal eu só tinha provado aquele vestido meu, eu não tinha provado nenhum outro vestido. E eu poderia ficar então com aquela pulguinha atrás da orelha depois que passasse o casamento, pensando se era aquilo mesmo, se eu não deveria ter procurado mais, se eu não deveria ter escolhido outro vestido. Então eu e minha irmã fomos nessa loja para eu somente provar os vestidos e tirar aquela insegurança que eu estava, porque eu ainda pensava assim, será que é ele mesmo? Será que depois eu não vou me arrepender? Provei vários vestidos com mais bordados, mais elaborados, e nenhum me agradou, mas eu ainda estava com uma insegurança quanto ao meu. Então a dona da loja, que foi quem nos atendeu, trouxe um vestido com as mesmas características do meu, que era ali liso, sem muitos detalhes, um pouco rodado, e eu coloquei ele e eu realmente me sentia bonita, mas tinha algo faltando. Então ela teve a sensibilidade muito grande de colocar um véu grande, um véu que realmente fosse de noiva, e fez toda a diferença. Quando ela colocou o véu em mim, pronto, eu estava me sentindo a noiva mais linda, eu estava me sentindo realmente muito bem e muito feliz. Aluguei o véu com ela e realmente o véu fez toda a diferença, ele mudou completamente a proposta do meu look de noiva. E essa foi a saga para escolher a minha produção de noiva. No fim, eu fiquei muito feliz, apesar desses imprevistos, do vestido ter ficado grande, de eu ficar em dúvida do vestido na semana do casamento, e provar outros vestidos e acabar mudando apenas o véu, que é um detalhe menor. Eu gostei muito do resultado, lembro do dia do meu casamento com muita felicidade, realmente não me arrependo dessas escolhas. Porém, tem uma coisa que eu me arrependo, que eu gostaria que todas as mulheres que forem casar tenham uma atenção especial a isso, que é o cabelo. Eu tinha na minha cabeça que eu não queria um penteado que fosse difícil de eu desfazer depois. E eu achei lindo, até mesmo porque na foto que eu tinha de inspiração, a mulher tava com o cabelo mais solto, somente com o semi-preso. Então eu coloquei na minha cabeça que eu queria um penteado semi-preso. Quando eu fechei o salão que faria meu cabelo, eu fechei com um penteado semi-preso, que aí acabou saindo até mais barato do que se fosse fazer outro tipo de penteado. E eu estava defini que seria semi-preso, e realmente meu cabelo foi
penteado do meu casamento foi um semi-preso. Porém, choveu no dia do casamento, inclusive a hora que eu estava indo para a igreja. E acabou pegando umidade. Mulher sabe como que fica um cabelo no dia de chuva. Não fica legal. Então eu me arrependo muito de ter escolhido esse penteado semi-preso. Porque além da chuva, quando eu ia cumprimentar as pessoas, ia amassando, ficava aqui incomodando e ele acabou se desfazendo muito rápido. Mesmo meu cabelo já sendo cacheado, os cachos que eu tinha feito com babyliss, que eram bonitos ali no salão, se desfizeram com muita facilidade por conta da chuva e também do cumprimentar as pessoas, porque todo mundo que está ali vai te cumprimentar, né? Então, se você vai casar, cuide com o penteado. Prefira sempre um cabelo mais preso, menos solto. Fica muito mais bonito nas fotos depois, muito mais elegante, muito mais sofisticado também. E você não vai ter esse problema dele ficar desmanchando, dele ficar te incomodando na cerimônia, na festa. É realmente a única coisa que eu me arrependo com a escolha da minha produção de noiva é o meu penteado. Assim, se eu pudesse voltar, eu voltaria e faria um coque, ou pelo menos ele mais preso, até mesmo porque eu tava com muita queda de cabelo e eu não tinha percebido que eu estava com queda de cabelo. Eu fui perceber quando eu vi as fotos depois. Por ele ser apenas semi-preso, apareceu muito as entradas que tinha na minha cabeça da queda capilar que eu estava. Um ponto que eu esqueci de falar foi a escolha do brinco, do colar e do anel. Isso foi a parte mais tranquila, também escolhi na semana do casamento, porque aqui na cidade em que eu moro eu não tinha encontrado nada, não gostava das lojas, não conheço muito também, então preferi ir numa loja que já era da minha confiança, comprei semi-joia mesmo, um colar de pérolas, um brinco também com uma pérola pequena e um anel solitário bem delicado. A pulseira minha irmã emprestou uma que eu já tinha. O brinco, o colar e o anel são peças que hoje eu consigo usar com muita facilidade. E essa foi a saga, esse foi o processo da escolha do meu vestido de noiva. Se você está vivendo esse processo, curta cada momento, aproveite, porque passa muito rápido e é muito gostoso. As coisas podem até parecer às vezes estarem dando errado, mas no fim tudo vai dar certo. O casamento realmente é muito gostoso. Aproveita teu dia, tenta relaxar e aproveitar ao máximo. E se esse vídeo te ajudou em algum ponto aí das suas escolhas, clica aqui em gostei e se inscreve para aprender muito mais sobre moda, beleza e imagem feminina.